Bom, ela pode ser religiosa, política, sexual, racial, social. A intolerância é um fenômeno antigo e mundial que fere os direitos humanos pela falta de informação e também de vontade em conhecer e respeitar as opções, as opiniões de outras pessoas. Bom, durante esta semana, o Hora da Notícia está convidando especialistas para falar de alguns conflitos da vida moderna e entre eles está a intolerância. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado é o sociólogo, doutor em educação, professor aqui da UPF, Ivan Dourado, sempre muito bem-vindo. Obrigada, professor. Obrigado pelo convite. De topar esse desafio de falar de um assunto tão complicado quanto à intolerância. Ela está sempre muito perto do preconceito ou não necessariamente? Eu acho que sim, em alguma dimensão existe uma construção de um conceito em relação a uma pessoa, uma posição, seja ela religiosa, política, ideológica, e em cima disso se cria muitas vezes um espantalho, uma figura típica do que tu imagina que seja essa pessoa que pensa diferente de ti. Então, muitas vezes, essa postura de intolerância, ela se reflete em momentos de tensão. Um exemplo clássico é o trânsito. Não necessariamente o motorista da frente que te fechou ou fez alguma atitude errônea no trânsito, ela está dentro dessa categoria que tu já não tolera. Mas no teu estresse do dia a dia, é quando tu xinga a pessoa que tu expressa muitas vezes a tua intolerância e, em grande medida, o teu preconceito. É quando você fica triste que o seu time perdeu o campeonato de futebol e decide agredir o adversário. Podemos entender esse também como um exemplo de intolerância? Seria um exemplo comum, principalmente no contexto brasileiro. A gente está falando de um fenômeno que é cultural, professor, ou seja, varia de estado para estado, de país para país, uns mais intolerantes, outros menos? Sem dúvida, e também levar em conta a questão de diferenças de classe social, de gênero. Então, se a gente mapeia as intolerâncias e os preconceitos, inclusive, a gente poderia ver variações também com essas variáveis. Bom, eu citei aqui um exemplo do futebol, né? Mas há intolerância não só no futebol, há também na política, há também na religião. É como se uma só verdade prevalecesse. Na sua visão como sociólogo, professor, estamos em um mundo formado por pessoas cada vez mais intolerantes? Pois é, a gente poderia pensar assim, no nível de complexidade, né? Se há 100 anos atrás existia intolerância, existia preconceito e a gente não tinha formas de publicizar isso, hoje as redes sociais e a internet permitem que a gente tenha uma visão mais abrangente do que está acontecendo. É aquilo que eu falo muito em sala de aula, que o que antes aquele teu parente no churrasco de família falava e apenas a tua família ouvia e já levava em conta as limitações dessa figura, hoje essa pessoa pode ir na internet, colocar um vídeo ou escrever e se tornar público. Aí tem uma frase do Bauman que é bastante dura, mas verdadeira. Essa projeção que o Bauman coloca em relação aos idiotas, né? Coloca muito que, de certa forma, o que a gente conseguiu com as redes sociais, e em grande medida essa pseudo-liberdade, é a propagação de inverdades e simplificações. Ainda sobre as redes sociais, professor, a gente vê com muita frequência discursos de ódio, de intolerância, que não apenas uma opinião contrária ao que está escrito ali, porque temos, sim, o direito de discordar, de opinar, mas isso deve ser feito com respeito. Como é que se pode refletir sobre situações como essa, professor Ivan? É delicado porque eu percebo que quando as pessoas estão discutindo ideias distintas, elas não se escutam. Elas, no melhor das hipóteses, esperam o outro terminar de falar e ela já está pensando na sua verdade. Então, eu acho que um ponto que é fundamental para os telespectadores pensarem é que ninguém porta verdades. Não existe a verdade. O que existe são perspectivas e visões. Se a gente não escuta do outro, a gente tende a permanecer com a nossa percepção limitada. Então, não são verdades. O que mais incomoda é que as pessoas, quando elas vão falar assim, mas a verdade ou o correto é. O que a gente precisaria é escutar mais, acreditar menos em simplificação e buscar as fontes de informação. Eu acho que esse tripé é fundamental. Sem isso, a gente tem diálogos de surdos, não avança em percepção da realidade, e eu acho que o que é mais fundamental é o ser humano, para que ele possa se humanizar,
ele precisa escutar mais e falar menos. A gente está entrando aí em um ano de eleições gerais no país e a gente certamente terá muitas demonstrações de intolerância, Exato. seja nas redes sociais ou em atos, enfim, é preciso também saber lidar com isso. Sem dúvida, e principalmente parar de idealizar ou endeusar ou mitificar. Quando alguém chama um candidato de mito, antes de buscar uma base de informações mínimas sobre esse candidato, não só é uma ingenuidade, como é uma projeção, muitas vezes, do que tu não quer, não tem coragem de falar publicamente, uma pessoa fala. A gente sabe que há necessidade de existir um salvador, mas ele, de fato, não existe. Não existe. O que a salvação em relação à realidade atual é que se cada um não se comprometer como parte de um cidadão que busca melhorar a coisa pública e responsabilizar a coisa privada também, é impossível. A ideia do salvador, muitas vezes, é a própria pessoa assumindo a incapacidade dela de lutar por um país melhor. Professor, o tempo aqui é muito curto. Muito obrigada pelas suas orientações também, por compartilhar conosco aí o seu pensamento. Um bom ano de trabalho. Para todos nós. Muito obrigada. Obrigado.